Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da disciplina de Eletricidade Instrumental, sendo, mais uma vez, apresentada concomitantemente para os cursos de montador de computadores e também de instalador e redes de computadores. Dou boas-vindas também a nossos professores mediadores, professor Everton e professor Alisson, que estarão aí nos canais dirimindo suas dúvidas. Aproveito para parabenizá-los também por ter chegado à última unidade do curso. Eu vejo que existe um engajamento interessante da turma nesse curso, vocês estão empolgados, estão participando. Essa unidade, ela vai ser uma unidade um pouco mais voltada para os cálculos, mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo também uma parte prática, que a gente entende que o objetivo da disciplina é esse, ela dá um suporte ao que vocês vão ver mais para frente nas disciplinas especializadas, né? Alguns de vocês já estão vendo ela, inclusive, concomitantemente com a disciplina de eletricidade instrumental. Bom, sem mais delongas, vamos aqui iniciar o compartilhamento de tela para que a gente possa falar um pouco de alguns pontos dessa unidade. Essa unidade também tem algumas novidades, né, como eu já adiantei. Vocês vão ter duas maneiras de tirar a nota máxima. E não é uma questão de escolher entre uma maneira ou outra. Vocês podem fazer as duas e o sistema vai escolher a maior nota dentre as duas atividades para que seja a atividade que vai valer como o ponto da unidade 4. Então, vocês vão ter o questionário com as 10 questões habituais e vão ter também um projeto de circuito elétrico que vai ser feito num simulador chamado Tinkercad. Eu vou mostrar para vocês aqui na live como fazer, mas a gente também tem alguns vídeos no material complementar mostrando como funciona o simulador e um tutorial ao clicar na atividade de enviar projeto em formato PDF, que vai mostrar passo a passo como vocês vão se cadastrar no sistema, né, no Tinkercad, o que vocês têm que fazer e como vocês vão enviar esse trabalho para a gente, tá bom? Então aqui eu vou talvez dar já uma zapeada na nossa página para que vocês entendam e depois a gente parte para o conteúdo. Então vamos lá. Aqui nós estamos dando uma olhadinha na nossa página, na quarta unidade, que é a unidade atual. Vocês vão ver que, além do questionário avaliativo, vocês têm abaixo dele o envio de projetos. E antes dele, como também de forma habitual, vocês vão ver uma instrução de avaliação. Então, nessas instruções, ele vai explicar que existe mais de uma de avaliação, mas é aqui, no envio do projeto, que vocês vão ter acesso a esse PDF, um PDF denominado Criando Meu Projeto no Tinkercad. E ao clicar nele, vocês vão acessar esse documento que mostra passo a passo como vocês vão acessar a página e entender como fazer o projeto. Aqui eu já entrei na página do Tinkercad e vocês vão ver que após entrar nessa página, vocês vão criar um novo circuito, certo? Existe um botão aqui bem evidente. Alguns sites podem eventualmente estar em inglês, mas vocês podem estar fazendo essa modificação para português. O meu já está em português. Vocês vão clicar no novo circuito. Eu já tenho alguns prontos, como vocês podem ver. E aqui vocês vão ter acesso a esse painel nessa área de trabalho. E à direita vocês vão ter acesso a diversos componentes. Tudo isso está explicado nos vídeos do material complementar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a palavra placa, escolher uma placa de ensaio, também conhecida como protoboard. Também existe um vídeo explicando como ela funciona, essa matriz de contato. E a partir daqui vocês vão montando o seu circuito com diversos componentes que a gente pode encontrar facilmente aqui, ou aqui nesse menu, escolhendo os componentes, ou mesmo escrevendo o nome deles e inserindo. Eu não vou fazer o projeto para vocês se divirtam, mas a tomada é essa, vocês vão botar a protoboard, colocar os componentes que eu solicitar.
utilizando os conceitos que a gente aprendeu na disciplina, alguns deles vão estar em série, outros em paralelo, outros em associação mista, e fazer um circuito, uma malha fechada, que atenda a aplicação que eu solicitei. Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem estar também entrando em contato com os professores mediadores ou comigo mesmo, pelo fórum, e a gente vai explicando, tá? Então, são as novidades aí para esse final de curso. Agora, vamos ao que interessa. Vamos para o conteúdo. Bom, uma coisa interessante de falar também dessa apresentação é que o slide, o PDF que eu vou disponibilizar para vocês na página é mais completo que essa apresentação. A gente tirou algumas coisas para que a gente focasse apenas em resolução de problemas de resistores, mas nós temos um pouco mais de conteúdo no slide que vai ser disponibilizado para vocês. Para começar essa unidade, é bom que vocês entendam os conceitos de circuito elétrico, né? Um circuito elétrico consiste na combinação de vários componentes elétricos e eletrônicos, tais como resistores, capacitores, indutores, geradores, transformadores, motores, chaves, dentre outros inúmeros componentes eletroeletrônicos. Essas combinações podem ser associações em série, associações em paralelo ou associações mistas. E é isso que a gente vai ver agora. Para a gente começar a brincar com circuitos elétricos, o beabá, o passo número 0, é vocês entenderem o que é uma associação em série, o que é uma associação em paralelo, o que é uma associação mista. Vamos começar pela associação em série. Eu coloquei um desenho aqui com 3 resistores em série, para que vocês comecem a entender o conceito, né? Um circuito em série, ou um trecho de circuito em série, como o próprio nome já diz, é um circuito com 2 ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série, uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Notem que nessa imagem nós temos 3 resistores e o terminal de um está ligado ao terminal de outro através de um condutor, havendo apenas um caminho para a corrente elétrica percorrer. Esse é o conceito de circuito em série, né? Ou trecho de circuito em série. Muitas vezes vocês vão ver que a gente vai isolar um pedaço do circuito para trabalhar aquele pedaço e vai dizer se ele está em série, em paralelo, enfim. Já no circuito em paralelo, né, que também é composto de 2 ou mais componentes, 2 ou mais cargas, ele é diferente do circuito em série, porque todas as cargas possuem o mesmo ponto em comum. Ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica se separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Costumo dizer que a corrente elétrica é um bicho esperto. Então, ela busca sempre o caminho mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, 100 elétrons, de maneira lúdica aqui, formando uma filinha indiana, que seria a corrente elétrica, na hora que elas encontram essa bifurcação, que vocês podem verificar, elas vão se dividir inversamente proporcional à quantidade de resistência encontrada em cada caminho. De tal forma que o caminho que tiver a maior resistência vai ter a menor quantidade de corrente passando por ele. Eu costumo dizer que o elétron é um bicho esperto, então ele está sempre avaliando qual é o melhor caminho para que ele possa percorrer. Aí aqui algumas perguntas já, sendo feitas. Professor, se eu colocar pilhas em paralelo, aumenta a tensão. E se eu colocar pilhas em série, aumenta a amperagem? Não, é justamente o oposto, tá? Vocês vão ver que um circuito em paralelo, a tensão se mantém. Então, se a tensão se mantém, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a autonomia do equipamento. Eu estou mantendo a tensão nele, mas com mais corrente disponível. E se eu ligo em série, é o contrário, né? A corrente é a mesma, mas aí a tensão vai aumentando. Vocês vão entender isso mais para frente. Bom, e nós temos a associação mista, que, como o próprio nome já diz, e a imagem também, você já deve ter entendido que é uma mistura, né? É um circuito que tem tanto elementos em série, quanto elementos em paralelo. Então, a gente vai entender também como isso funciona. Esse elemento aqui, esse circuito aqui, quando vocês olham, vocês veem de cara que nós temos 2 resistores em paralelo, e essa composição dos resistores está em série com o terceiro resistor.
a gente vai ter que ir simplificando o circuito para entender ele. Muitas vezes, quando se trata de circuitos de associação mista, a gente vai fazendo uma simplificação até chegar na resistência equivalente, que vocês já vão entender o que é também. Bom, então, vamos aqui a algumas propriedades da associação de resistores. Eu acabei percebendo, olhando o slide agora, minutos antes da live, que eu só coloquei o slide referente a associações de resistores em série. Mas, mais uma vez, eu digo, a apresentação mais completa, que vai ser disponibilizada para vocês, vai ter também um slide sobre associações em paralelo, e no material do curso já tem isso que vocês devem ter lido. Enfim, vamos lá, né? As associações de resistores em série apresentam as seguintes propriedades. Eu já vou fazendo aqui o bate-bola com associações em paralelo também, certo? Primeira propriedade das associações em série. A soma da queda das tensões em cada resistor é igual à tensão da fonte. Vamos imaginar aqui, gente, um circuito fechado, em que a gente tem uma fonte que disponibiliza uma tensão, vamos imaginar a tensão 12 volts, mas para o que eu vou falar, tanto faz. E essa tensão é a força que vai empurrar os elétrons por todo o circuito, certo? Saindo do polo positivo da fonte até o polo negativo, no sentido convencional. Então, imagine que toda vez que eu encontro um obstáculo, aí por obstáculo vocês podem entender uma resistência, um resistor, eu gasto um pouco daquela força para que os elétrons, que só tem um caminho para percorrer, porque a gente está falando aqui de uma associação em série, de um circuito em série, para que eles vençam aquele obstáculo. Então, para cada resistor, eu gasto um pouco de tensão, de tal forma que ao final da malha, eu vou ter gastado toda a tensão. Então, a soma das tensões gastas nos elementos, nos resistores desse circuito em série, vai ser igual à tensão da fonte. Em um circuito em paralelo, é justamente o oposto. Todos os ramos que estão em paralelo, e vocês vão entender o que é isso também mais para frente, eles possuem a mesma tensão. Por exemplo, na casa da gente, né, falando um pouco aqui de corrente alternada, né, não é o foco aqui do que a gente está falando, mas note que todas as nossas tomadas, elas possuem aí a mesma tensão, né? Então, a gente está fazendo ligação em paralelo. Então, ligação em paralelo mantém a tensão, tá? Em todos os ramos. Falando agora da corrente, a intensidade da corrente elétrica que passa em todos os resistores é a mesma que aquela fornecida pela fonte. Isso falando de associações em série. Em associações em série, a gente tem uma tensão fixa, certo? Numa fonte de tensão. De acordo com as cargas do circuito, as cargas vão pedir uma quantidade de corrente. Então, geralmente, quando a gente olha uma fonte de tensão, ela tem uma tensão, certo? Que ela está fornecendo, e ela tem uma quantidade máxima de corrente. Então, a corrente que ela vai fornecer, ela é fruto da quantidade de carga do nosso circuito. Então, essa corrente que vai ser fornecida pela fonte, ela vai ser igual em todos os componentes. Porque imagine que as correntes são elétrons, o circuito em série é como se fosse um encanamento que não tem nenhuma derivação. Então, a quantidade de água que eu jogo no início é a quantidade de água que vai sair no final. Mesma coisa a corrente aí, tá? Então, em um circuito em série, ou um trecho de circuito em série, a resistência equivalente é a soma individual das resistências dos resistores. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 resistores em série, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para os exercícios. São muitos hoje, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem um circuito puramente em série. Olhem para esse circuito e vamos debater ele. Primeiro, o que o enunciado diz? Calcule a intensidade de corrente elétrica e a tensão que passa pelo resistor de 15 kΩ no circuito abaixo. Olhando os resistores, existe só um com 15 kΩ, que é o R1. Então, vou traduzir o que ele pediu. Ele quer saber qual a corrente que passa nos terminais aí do R1 e a tensão que é gasta para vencer esse obstáculo. A gente já notou que são 5 resistores, já percebeu também que esse circuito de malha fechada, né? Ele tem uma fonte de alimentação de 30 volts e tem esses resistores aí, né? O R2 com 10 kΩ, o R1 com 15 kΩ, o R3 com 0,5 kΩ
ou seja, 500 ohms, o R4 com 500 ohms também, e o R5 com 4 kΩ. Beleza. Vamos brincar com o que a gente aprendeu até agora para responder o que ele pediu. Então, a primeira pergunta dele é calcular a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor R1. Para que eu possa descobrir a quantidade de corrente elétrica que sai da fonte, eu preciso aplicar a lei de Ohm, que vocês já aprenderam já, que é V igual a RI. O problema é que essa equação, V igual a RI, ela tem 3 variáveis. E até o momento eu só tenho uma, que é justamente o V, que é quanto está saindo de tensão da fonte, 30 volts. Eu preciso de pelo menos outra variável para responder todas as questões baseadas nessa equação. Mais especificamente, eu preciso do R, porque eu estou buscando o I. Então, para encontrar o R, esse R que ele se refere, quando a gente está falando da fonte, é o R equivalente, ou seja, a resistência equivalente de todo o circuito. O que eu disse? Que num circuito em série, a resistência equivalente é a soma individual das resistências dos resistores. Eu tenho 5 resistores, então eu tenho R1, R2, R3, R4 e R5. A resistência equivalente é justamente a soma de todos eles. Se eu somar 10.000 com 15.000, já tenho 25.000, certo? Mais 500 duas vezes, dá 1.000, 26, mais 4.000, dá 30.000, também conhecido como 30 kΩ. Essa vai ser minha resistência equivalente. Então, ótimo, eu encontrei o R. Se eu encontrei o R, eu preciso agora encontrar o I. Isolando a variável I nessa fórmula da lei de Ohm, eu vou ter que I é igual a V sobre R, onde V é 30 e R é 30.000. Dividindo 30 por 30.000, eu vou encontrar 0,001 ampere, também conhecido como 1 miliampere. Então, maravilha. Eu acabei de descobrir qual é a quantidade de corrente que sai da minha fonte, né? Bem pouquinha, né? 1 miliampere. Né? Não dá nem para ligar um LED. Um LED a gente liga mais ou menos a partir de 10 miliamperes, entre 20 e 25. Seria o valor usual para um LED pequenininho de bancada, de protoboard. Beleza, então a gente já respondeu a primeira pergunta aqui. E a segunda, ele diz qual é a tensão que passa pelo resistor R1. Ou seja, qual é a tensão gasta nele para que se vença esse obstáculo. É só aplicar a lei de Ohm pontualmente. Então, eu posso aplicar também que V de R1 é igual a R1 vezes a corrente que passa por ele. Vou chamar de I1, por exemplo. Então, eu já tenho, nesse caso, a corrente e tenho a resistência. Vocês vão falar, professor, por que você tem a corrente e não tem a tensão? Porque a gente está falando, gente, aqui de um circuito em série. Então, a gente sabe que, somando a tensão gasta nos 5 resistores, dá 30. A gente não sabe quanto é em cada um, por enquanto. Mas a gente sabe que a corrente é a mesma. Então, se a gente encontrou que a corrente que sai pela fonte é 1 miliampere, a gente sabe que no R1, a corrente que passa por ele também é 1 miliampere. Então, a gente vai ter a corrente e a gente já tem a resistência, né, que é justamente 15K, ou seja, 15.000. Então, multiplicando 15.000 por 1 miliampere, também conhecido como 0,001, a gente vai chegar ao valor de 15 volts. Então, a tensão gasta para se vencer essa resistência de 15K ohms nesse circuito são 15 volts. Então, a gente respondeu as duas perguntas aí do enunciado, certo? Aplicando o que a gente já sabia e também as propriedades dos resistores em série em um circuito fechado. Onde apareceu 30.000? Gilson, o K quer dizer 1.000, tá? Então, quando a gente vê aí, por exemplo, esse 10K, 15K, entenda-se 10.000, 15.000, aí depois 0,5K seria 500, né? E 4K seria 4.000. Então, somei aí 10.000 com 15.000, 500, 500 e 4.000. Aí deu os 30.000, tá bom? Foi justamente a soma dos resistores, que é a resistência equivalente no circuito em série. Beleza. Então, vamos agora para um segundo exemplo. Calcule a resistência equivalente e a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor R2 no circuito abaixo. Note que nesse caso tem um circuito puramente em paralelo. Eu tenho aí R1 e R2 que estão em paralelo entre si. E a primeira coisa que ele pede é a resistência equivalente. E a segunda é a intensidade de corrente que passa pelo resistor R2.
É bom explicar a vocês logo que vocês têm várias maneiras de chegar a Roma, tá? Então, cada questão dessa, existem várias maneiras de ser resolvida. Essa, por exemplo, eu vou mostrar como fiz a resolução, mas já vou dialogar sobre uma segunda forma de responder de forma até mais rápida. Primeiro, é importante esclarecer que, diferentemente da associação em série, na associação em paralelo, a resistência equivalente é calculada da seguinte fórmula. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Existem ainda casos específicos, como por exemplo, quando nós só temos 2 resistores, nós podemos simplificar a fórmula dizendo que 1 sobre resistência equivalente é igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Existe ainda um outro caso específico que trata de resistências equivalentes em paralelo de resistores iguais. Nesse caso, a resistência equivalente vai ser igual ao valor do resistor dividido por N, onde N é o número de resistores em paralelo. Exemplo, se eu tiver 3 resistores em paralelo com valor de 30 ohms, a resistência equivalente desse circuito vai ser 30 dividido por 3, também conhecido por 10 ohms. Mas estes são casos específicos derivados da fórmula genérica que eu já falei, que nada mais é do que 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre tantos R's que houverem nessa associação em paralelo. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso das somas dos resistores envolvidos nessa operação. Tá bom? Dito isso, vamos continuar aqui a questão. Então, primeiro, vamos aqui para a resolução dela. Como ele pediu a resistência equivalente, né, eu fui induzido a ir pelo lado mais longo. Então, o que eu fiz? O que eu disse que era uma resistência equivalente e um circuito em paralelo? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, vamos lá. A gente tem aí um resistor de 10 ohms e outro de 40 ohms, certo? Então, a gente sabe que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 10 e 40, eu vou ter 40. E aí, eu teria, em cima dos valores, né, eu teria 40 dividido por 10, que dá 4, e 40 dividido por 40, né, que daria 1. Então, eu teria o quê? 5 dividido por 40. Então, eu teria 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 dividido por 40. Ou eu posso fazer de uma maneira, já usando a nossa fórmula específica para 2 resistores, que a gente tem 1 sobre a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Então, nesse caso, a gente vai ter em cima 40 mais 10, que é R1 mais R2. No caso, ele está invertido, né? Está R2 mais R1, mas tanto faz. E embaixo, 40 vezes 10, que seria R2 vezes R1. Vai chegar a 50 dividido por 400, que é a mesma coisa que 5 dividido por 40. Agora, fazendo aí a regra de 3, eu vou colocar o nosso resistor equivalente para o numerador, e eu vou ter que ele é igual a 400 dividido por 50, também conhecido como 8 ohms. Então, outra coisa interessante da resistência equivalente em paralelo, ela sempre vai ser menor que o valor das resistências envolvidas, dos resistores envolvidos. Então, tem um resistor de 10 ohms, outro de 40 ohms, e nossa resistência equivalente vai ser igual a 8 ohms. Então, beleza, eu encontrei a resistência equivalente aqui do nosso circuito em paralelo. E agora, o segundo questionamento dele, né? O que ele pede? Ele pede intensidade de corrente que passa pelo R2. Vamos lá, gente. Uma das propriedades de um circuito em paralelo é que a tensão é a mesma em todos os ramos. Então, ali em R2, a tensão é a mesma que em R1, que é o mesmo 10 volts. Então, eu já sei que ali, em R2, são 10 volts. E eu também tenho a resistência, que são 40 ohms. Então, se eu aplicar pontualmente a lei de Ohm ali, eu vou ter que V de R2 é igual a R2 vezes I de R2. Isolando o I, eu vou ter que o I de R2 igual ao V de R2, que é o mesmo V, ou seja, são 10, dividido pelo R2, que são 40.
Então, eu vou chegar ao valor de 0,25 ampere. Se a gente for destrinchar esse circuito, se eu aplicasse essa mesma sequência em R1, vocês iam ver que a corrente em R1 ela é os mesmos 10 volts dividido pelo R1, que é 10. Então, vocês vão encontrar 1 ampere. 1 ampere mais 0,25 ampere dá 1,25 ampere. Se a gente aplicar a lei de Ohm lá na fonte, que agora que a gente sabe qual é a resistência equivalente, que é 8 ohms, a gente vai encontrar justamente a corrente de 1,25 ampere. Isso mostra que, ao longo de um circuito em paralelo, a corrente se divide, né, nas derivações que ela encontra, mas no final das contas, a soma de todas as correntes dessas derivações é a corrente que sai da fonte, tá? São curiosidades aqui que vocês vão entendendo ao brincar com esses circuitos. E, por fim, a gente tem um circuito misto, ou seja, um circuito em que a gente encontra elementos em série e elementos em paralelo. Professor, agora danou-se. Como é que eu vou responder isso? A gente vai simplificar o circuito até encontrar a resistência equivalente e parte desse ponto para ir resolvendo o nosso circuito, tá? Vamos aqui olhar. A gente tem 4 resistores, R1, R2, R3 e R4, tá? Vocês veem que a ordem que eles aparecem não importa, né? Denominou eles dessa forma e a gente vai agora tentar descobrir que partes, então, estão em série entre si e que partes estão em paralelo entre si. Olhando para esse circuito misto, a primeira coisa que a gente vê é que onde tem assim, essa elipse verde, que é justamente o R3 e o R4, qual a relação entre eles, de associação? É a associação em série. Então, o resistor R3 está em série com o resistor R4, né? Porque você vê que não tem nenhum tipo de derivação aí, a corrente que passa entre os dois é a mesma, o terminal de um está ligado ao terminal de outro através de um condutor, ou mesmo ligado diretamente. Então, a gente sabe que a resistência equivalente nesse ponto aí, R3 e R4, vai ser o quê? A soma. Soma simples, tá? Já R1 e R2, que estão aqui nesse retângulo vermelho, qual a associação entre eles? Eles estão em paralelo entre si, né? Porque o ponto inicial e o final deles é o mesmo. Então, um nó no início aí de R1 e R2 e um nó na saída de R1 e R2. Outro nó, né? Então, aí, a resistência equivalente vai ser o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos simplificar esse circuito para a gente poder calcular o que o enunciado pediu. E o que o enunciado pediu? A intensidade de corrente elétrica fornecida pela fonte. É isso que ele quer, tá? Então, para a gente encontrar isso, basta encontrar a resistência equivalente e aplicar a lei de Ohm. E é isso que a gente vai fazer. Pois bem, primeiro caso, aqui, a gente vai fazer a resistência equivalente entre R1 e R2. A gente está vendo que a relação entre eles é uma associação em paralelo. Isso quer dizer que a resistência equivalente entre R1 e R2 é 8 ohms, certo? Beleza, 8 ohms. E a gente também vai fazer o cálculo da resistência equivalente entre R3 e R4. Reparem que R3 e R4, a relação entre eles é uma associação em série. É só somar 1 mais 1. Então, aqui, ó, resistência equivalente 2, está na terceira linha aí, gente. Resistência equivalente 2 vai ser R3 mais R4. 1 mais 1, também conhecido como 2 ohms. Agora, a gente tem um circuito simplificado. Imagine que, onde vocês estavam vendo R3 e R4, tem apenas um resistor. Imagine onde vocês estão vendo R1 e R2, que tem apenas outro resistor. Nesse caso, o circuito simplificado é um circuito puramente em série. Um circuito puramente em série, qual é a relação entre as resistências para achar a resistência equivalente? É de soma. Então, a resistência equivalente total do circuito vai ser a resistência equivalente 1 mais a resistência equivalente 2, ou seja, 8 mais 2, também conhecido como 10 ohms. Então, beleza. A gente aqui encontrou a resistência equivalente 1, foi 8 ohms. Encontrou a resistência equivalente 2, foi 2 ohms. Eu não sei se vocês conseguiram perceber o que eu disse, mas o novo circuito que vai aparecer
A relação entre resistência equivalente 1 e resistência equivalente 2 é de uma associação em série. Então, eu vou aplicar uma nova resistência equivalente agora, a total do circuito vai ser REQ1 mais REQ2, que é igual a 8 mais 2, que é igual a 10 ohms. Então, eu encontrei a resistência equivalente do circuito. Eu já tinha, desde o começo, a tensão desse circuito, 10 volts, está ali na fonte. Então, se eu tenho a tensão e agora eu tenho a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Aplico a lei de Ohm e vou isolar aqui a variável I, né? E vou chegar à conclusão que I é igual a 10 sobre 10, também conhecido como 1 ampere. Nunca esquecer da unidade, tá? Respondi essa questão também. Então vejam que é tranquilo. A gente fez aqui rapidamente uma questão de circuito em série, de circuito em paralelo, circuito associação mista. Beleza. Para a gente resolver circuitos um pouquinho mais complexos, que esses foram mais simples, a gente vai ter que conhecer outras propriedades, né? Outras leis. Aqui ao lado a gente vê 3 circuitos, um puramente em série, outro puramente em paralelo e outro misto. Nem sempre os circuitos vão ser simples assim. Muitas vezes eles vão ter mais de uma fonte de alimentação e a gente não vai conseguir resolver eles simplesmente aplicando os conceitos de circuitos em série, em paralelo e misto. Para esses circuitos, a gente vai ter que utilizar as leis criadas pelo cidadão chamado Kirchhoff, né? Vocês podem ver aí já umas imagens de circuito um pouco mais complexos. Repare que anteriormente, né, a gente tinha circuitos mais simples, a gente já fez exemplos sobre eles. Nessa nova figura aqui, vocês veem circuitos um pouco mais complexos, né? A gente tem aí vários nós e a gente tem mais de uma fonte de alimentação. Quando isso acontece, fica inviável resolvê-los apenas aplicando diretamente a lei de Ohm. Então, a gente vai precisar entender um pouco mais de outros conceitos, né? Existem várias técnicas que a gente pode usar para resolver circuitos assim, né? E a gente vai falar hoje sobre as leis de Kirchhoff. Para a gente entender o que são as leis de Kirchhoff, a gente primeiramente vai ter que entender 3 elementos de um circuito. A gente vai entender o que é um nó, o que é um ramo e o que é uma malha, certo? Então, primeiro vamos falar de um nó, né? Toda vez que a gente tem 3 ou mais condutores conectados, a gente cria um nó. Olhando para essa figura, vocês podem verificar que existe um nó B e um nó E. Então, a gente tem aí 2 nós. O que seria um ramo, né? Seria justamente um trecho compreendido entre 2 nós consecutivos. Então, a gente pode verificar nesse circuito 3 ramos. O ramo BE é o menorzinho aí no meio, certo? BE, ou seja, do nó B até o nó E. Nós temos o ramo BCDE. Ele vai do B ao E, mas para outro caminho, ó, BCDE. E nós temos o ramo EFAB. Ele começa aqui no nó E e vai até o nó B, tá? Vocês podem também fazer a sequência do B até o E. Estou só seguindo aqui um sentido horário, tá, da corrente, mas isso é só convenção. A gente pode escolher um sentido que a gente vai determinar no circuito. Se a gente escolher o sentido errado, no final o resultado vai dar negativo, a gente resolve facilmente. Então, fiquem tranquilos. E o que seria uma malha, né? É um conjunto de ramos que formam um circuito fechado. Então, vou começar de um ponto, eu vou percorrer todo o circuito e voltar para ele mesmo. Então, aqui a gente tem uma malha, né? Vou começar aqui do letra A, por convenção, seria a malha A, B, C, D, E, F, A. Aí, professor, ouvir mais malhas, porque temos mais malhas. A gente tem essa malha aqui, a malha maior, né? E nós temos outras 2 malhas, a malha A, B, E, F, A, começando no ponto A e voltando para ele, mas derivando aqui a partir do B, indo para o nó E. Então, vai ser o ramo AB, BE, EF e FA. Temos a malha também B, C, D, E, B. Então, nós temos nesse circuito 3 malhas, tá? Porque a gente precisa entender o que são nós e o que são malhas. Ramos também, mas principalmente nó e malha. Porque é justamente através desses elementos que o Kirchhoff criou 2 leis, né? Nós temos a lei dos nós e nós temos a lei das malhas, né? Então, vamos aqui falar um pouco
das leis, a primeira coisa que é importante é que quando a gente vai tratar de lei dos nós e lei das malhas, a gente vai escolher um sentido para as correntes dessas malhas internas. Então, assim, reparem que nós temos um circuito com duas malhas internas, que é a malha ABEFA e a malha BCDEB, e a gente vai determinar um sentido de corrente nessas malhas. Por que a gente não sabe o sentido de corrente? A gente vai estar chutando. Porque nós temos mais de uma fonte no circuito, a gente não sabe quem ganha na briga pelo poder, no Game of Thrones, né, do circuito, e quem acaba empurrando a corrente no sentido que gostaria. E quem acaba perdendo e que a corrente vai ser percorrida no sentido inverso. Então a gente vai determinar um sentido que a gente acha, para que a gente possa fazer os cálculos, e depois a gente vê se o sentido que a gente escolheu de fato era o sentido que estava ocorrendo naquele circuito. A gente só vai conseguir descobrir isso depois de fazer os cálculos. Então, quando a gente trata de malhas com lei de Kirchhoff, a gente vai dar nome aos nós, a gente vai dar nome aos ramos, vai dar nome às malhas internas, e também vai determinar um sentido arbitrário da corrente. Tudo isso precisa ser feito antes de fazer os cálculos, tá? Eu sei que vocês devem estar achando, é muita informação. A lei de Kirchhoff, no primeiro momento, ela parece um pouco difícil, mas depois vocês se acostumam. Com relação a circuitos em série, paralelo e mistos, esses são bem fáceis, vocês vão pegar com poucos exemplos. Beleza, beleza. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso físico alemão, né, o maluco, né, o Kirchhoff, que em 1854 enunciou duas leis, que são conhecidas como leis de Kirchhoff. A lei dos nós, o que ela diz? Ela define que em um nó, a soma algébrica das correntes elétricas é nula. Aí aqui tem uma fórmula, I1 mais I2 mais I3 mais IN, se for o caso, é igual a zero. Vou aqui traduzir para vocês, para não parecer algo difícil. Vamos imaginar esse nó B aqui. Vamos imaginar que está chegando uma corrente nele e está saindo duas. O que ele está dizendo na prática é que o valor de corrente que chega nesse nó é o mesmo do que sai das derivações, somado. Ou seja, vai chegar uma corrente I1 aí, ela só tinha um caminho para percorrer, ela só era uma corrente feliz e unida. Só que ela encontrou uma derivação e essa corrente vai se subdividir em duas menores. Mas o que diz a lei dos nós é que se somar essas duas correntes que foram derivadas a partir desse nó B, ela é igual, a soma é igual ao valor que chegou, certo? Nada mais, nada menos. Claro que nem sempre vai ser só uma chegando e duas saindo. Às vezes tem uma chegando e três saindo, ou duas chegando e uma saindo, mas a soma do lado da igualdade, do que chega e do que sai, soma algébrica, sempre vai ser igual. Se a gente colocar tudo no mesmo lado de uma equação, vai dar zero. É isso que ele está dizendo. E nós temos também a segunda lei de Kirchhoff. Em uma malha, a soma algébrica das tensões é nula. Então, imagine uma malha com várias fontes de alimentação, a soma algébrica das tensões é nula. Mesma forma que eu fiz a analogia em um nó para as correntes, a gente pode verificar isso em uma malha para as tensões. Então, a gente vai fazer um exemplo, vamos com calma nesse exemplo, para que vocês entendam. Vai ser um primeiro contato com as leis de Kirchhoff, para quem nunca viu eletricidade, pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão pegar a manha. Lembrando ainda que o foco do curso é um foco prático, né? Essa disciplina de eletricidade, ela não está aqui para atrapalhar, ela está para ajudar. Então, a gente não vai ir tão profundamente na parte de cálculo, né? Para que a gente acabe não prejudicando vocês. A gente está aqui dando um suporte, né, para que vocês possam seguir no curso, entendendo não só os conceitos de eletricidade, como começando a brincar com análise de circuitos. Isso é o mais difícil que a gente vai chegar, tá? Não vamos além disso. Pois bem, nós temos aí um circuito, né, um pouquinho mais complexo. A gente verifica nesse circuito, olhando para ele, que ele tem duas fontes de tensão, né? Uma de 10 volts e outra de 20 volts. A gente tem três resistores, R1, 20 ohms, R2, 10 ohms e R3, 40 ohms. A gente pode verificar que a gente tem dois nós, né? Eu não dei nome aos nós, mas a gente tem dois nós. E nós temos também três malhas, né? A malha principal, percorre todo o circuito, e essa malha interna aqui, e essa segunda malha interna, né? Na verdade, seguindo a mesma analogia da figura que a gente viu anteriormente.
O que ele pede, né? Utilizando todos os conceitos aprendidos na disciplina, ou seja, tudo que a gente viu desde o começo, a gente percorreu todo esse caminho para chegar a esse exercício, coisa linda. Então, utilizando todos os conceitos aprendidos na disciplina de eletricidade instrumental, calcule a corrente que passa no resistor R1. Então, tudo que vocês aprenderam, as fases que vocês passaram, foi para enfrentar esse último chefe aqui, né? Ele quer a corrente elétrica que passa em R1. Beleza, vamos lá, vamos aqui entrar nas loucuras de Kirchhoff para determinar o que o enunciado pediu. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, e a minha primeira equação que a gente vai depreender desse circuito, é usando a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. A gente vai criar 3 correntes fictícias, uma corrente IA, que está chegando, está saindo aqui da fonte de alimentação V3, certo? Está chegando nesse nó que eu chamei de N. E a gente está depreendendo que ela se divide em 2. Não tem aqui uma derivação? Então, IA chega, vira IB e C. Usando a primeira lei de Kirchhoff, a gente sabe que a soma algébrica tem que ser igual a 0. Isso quer dizer, na prática, que IA vai ser igual a IB mais C. Ou seja, chegou uma corrente aqui de... Vou inventar um valor louco. 1 ampere. E ela se quebrou em 2, baseado aqui na proporcionalidade das resistências, né? E a soma de IB mais IC vai ser o tal do 1 ampere que chegou, certo? Nada mais, nada menos disso. Nada de complicado. Mas eu vou anotar essa minha primeira equação. IA é igual a IB mais IC, tá? Usando a primeira lei de Kirchhoff. Pronto, não fiz mais nada. Guardei essa informação, vamos seguir. Agora, eu vou usar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Vocês sabem que tem 3 malhas nesse circuito, a gente já percebeu isso, mas eu vou trabalhar com as 2 malhas internas, certo? E eu vou arbitrariamente definir o sentido da corrente nessas 2 malhas. Eu vou usar aqui o sentido horário nas 2, certo? Por quê? Porque eu quis. Eu determinei isso aí. Então, eu vou dizer que I1 está assim, rodando no sentido horário, nessa malha interna aqui. E I2 também no sentido horário, nessa malha interna aqui. Então, a gente vai partir do pressuposto que a soma algébrica das tensões nessas malhas internas é 0, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente sabe, por exemplo, olhando para essa primeira malha, que nós temos 3 tensões aí. A tensão da fonte V3, a tensão que está atuando sobre o resistor R1 e a tensão que está atuando sobre o resistor R2. Só tem um problema nessa brincadeira. O R1, ele faz parte das 2 malhas. Então, na verdade, não é só uma tensão que está atuando sobre ele. São 2. É a tensão de V3, que está atuando sobre o resistor R1, e a tensão de V2, que também está atuando sobre o resistor R1, certo? Por isso que a gente está usando essas leis das malhas. Se não fosse assim, se não tivesse uma interseção aí de fontes de alimentação, a gente não precisava disso, estaria resolvendo só porque a gente já sabia antes. Então, a gente vai montar uma equação. Se a gente está falando de tensões, a gente só tem uma tensão definida aqui, a de V3, são 10 volts. A gente já sabe que são 10 volts. As outras 3 tensões, que são a tensão em R2 e as 2 tensões em R1, a gente vai determinar usando a lei de Ohm. A lei de Ohm não diz que a tensão é igual a R vezes I? Então, R vezes I é a mesma coisa que V. Então, eu preciso de tensões na lei das malhas, certo? Eu estou falando disso. Então, onde não tiver tensão, eu vou calculá-la através da lei de Ohm. Vamos voltar aqui para a equação. Olhem para a segunda linha, tá? Olhem para a segunda linha. A primeira linha diz V em R2 mais V3 mais V em R1 é igual a 0. Lembrando que V em R1 são 2 tensões. A de V3, eu vou repetir isso várias vezes, e A de V2, certo? Então, esse V em R1 vai se bifurcar em 2, tá? Então, vamos olhar para os cálculos agora individualmente, sem pânico. Primeiro cálculo que a gente vê 4 elementos aqui. O primeiro é menos I1 vezes R2. Menos I1 vezes R2. Vou voltar aqui para a figura. Quem é R2? Esta criança aqui, esse resistor. E quem é que passa por ele? I1. O que eu quero? Atenção. O que ela vai ser na lei de Ohm? Ela vai ser o R2 vezes a corrente que passa por ele, que é o I1. Ou seja, por isso aparece I1 vezes R2. Mas por que menos I1? Porque na lei das malhas,
toda vez que a corrente chega no polo negativo da fonte, ela vai ser considerada negativa. E toda vez que ela chega no polo positivo da fonte, ela vai ser considerada positiva. Então, nesse sentido horário que eu fiz, a corrente está chegando aonde? No polo negativo da minha fonte. Se ela está chegando no polo negativo da minha fonte, eu vou colocar um sinal de menos, tá? Então, por isso, vocês vão se deparar com menos I1 vezes R2, tá? Lembre-se, isso é uma tensão, destrinchada em duas outras grandezas. Depois, o segundo elemento é V3. Eu já tenho o valor de tensão aí. Tranquilepa. É 10. Então, eu boto o número 10, uma constante. Agora, eu vou para o terceiro elemento, que é a tensão em R1. Aí, nesse caso, ele sofre duas tensões. Uma da fonte V3 e outra da fonte V2. A da fonte V3, a corrente dela é o I1. A gente já determinou que a corrente nessa malha interna é I1. E a gente sabe que se a corrente está no sentido horário batendo na bunda da fonte, ou seja, no lado negativo da fonte, ela vai ter o sinal negativo. Então, em R1, eu vou achar o menos I1 vezes R1, que é a tensão lá com a corrente negativa, porque eu já expliquei o porquê ela é negativa. Mas eu também tenho o I2 atuando lá, porque o R1 está na fronteira, né? Então, o I2, ele está justamente também no sentido aqui horário, mas aí quando ele entra aqui no sentido horário, né, ele está no sentido oposto à corrente que atua nessa malha interna aqui. Então, se ela está no sentido oposto, o sinal também é oposto. Então, ela vai entrar com sinal positivo. Então, eu vou ter aqui um R1 vezes I2 positivo, tá? Então, na prática, a minha equação vai ser essa. Menos I1 R2 mais 10, menos I1 R1 mais I2 R1. Eu tenho todos esses valores de resistência. Tanto o R2 quanto o R1. Justamente, o R2 é 10 ohms e o R1 são 20 ohms. Então, eu vou fazer a multiplicação e eu vou chegar nessa equação, certo? Em que as minhas variáveis vão ser I1 e I2, porque isso eu não tenho ainda. Então, destrinchando aqui, né, substituindo os valores de resistência por números, eu vou ter menos 10I1 mais 10, menos 20I1 mais 22. Isolando as variáveis do lado esquerdo e as constantes do lado direito, eu vou chegar à seguinte equação, que é a equação da malha 1, a malha interna 1. Menos 30I1 mais 20I2 é igual a menos 10. Pronto, eu já tinha uma equação que eu tinha guardado, que era IA é igual a IB mais IC, e agora eu tenho uma segunda equação. Menos 30I1 mais 20I2 é igual a menos 10. Agora eu vou aplicar a lei das malhas na minha segunda malha interna, em que eu tenho uma fonte V2 de 20 volts, o resistor R3 e mais uma vez o R1, porque ele está na interseção entre as duas malhas. O que a gente pode deduzir aqui de cara já, né? A gente sabe que eu botei mais uma vez arbitrariamente a minha corrente no sentido horário, então essa corrente ela vai percorrer o circuito e chegar no lado negativo da fonte, isso quer dizer que o I2 vai ser negativo. Por outro lado, eu tenho o I1 da malha 1, que ele também passa nessa interseção, nesse ramo, né, onde está o R1. E ele está no sentido oposto ao meu I2, então ele vai entrar positivamente, né? Que a gente já viu na primeira malha. Então a gente vai ter o que aí? A gente vai ter um I2 vezes R3, negativo, né? Um menos I2 vezes R3. A gente vai ter um menos I2 vezes R1 e um mais I1 vezes R1, que é a corrente no sentido oposto, que também o R1 pega as duas, né? Ele é o que está atrapalhando tudo. E temos um valor constante, que é o 20 volts. Então vamos aqui colocar isso nos números, né? A gente vai ter essa fórmula, como eu acabei de descrever ela, a gente vai ter um menos I2 vezes R1, um menos I2 vezes R3, um mais I1 vezes R1, porque o R1 pega as duas correntes, dos dois mais internas, e uma constante 20. Eu vou fazer aqui os cálculos e vou isolar variáveis para o lado esquerdo e constantes para o lado direito. E vou chegar à minha segunda equação. Menos 62 mais 21 é igual a menos 20. Massa. Eu tenho 3 equações. Agora, eu sou um deus. Eu respondo o que eu quiser. A gente encontrou um circuito todo cheio de muganga, lembrou de Kirchhoff, um maluco,
E a gente, com tudo isso, a gente montou 3 equações. E a gente vai usar elas para responder o que ele quer. E o que ele quer? Ele quer a corrente que passa no resistor R1, que é justamente o problemático, né? Que está na interseção ali, naquele ramo. Beleza, vamos lá. Eu vou relacionar as duas equações que eu encontrei na lei das malhas, né? A de M1 e de M2. A de M1 é o menos 31 mais 22 igual a menos 10. E a do M2 é o mais, é facultativo aí, né? Mais 21 menos 62 igual a menos 20. Eu vou fazer aqui uma soma entre as equações, certo? Existem várias maneiras de resolver esse sistema, né? São sistemas de 2 equações, 2 variáveis, um sistema tranquilo. Mas eu optei aqui por somar as 2 equações. Para isso, eu vou multiplicar a primeira por 3. Se eu multiplicar uma equação dos dois lados de igualdade, ou dividir, ou fazer qualquer coisa dos dois lados de igualdade, eu mantenho a integridade da minha equação, né? Então, eu vou multiplicar ela por 3 do lado esquerdo e do lado direito. A equação que era menos 30... Eu estou aqui na segunda parte, tá, gente? Para vocês não se perderem. A equação que era menos 31 mais 22 igual a menos 10... Depois de multiplicá-la todo por 3, ela vai virar menos 91 mais 62 menos 30. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para aparecer o mais 62. Porque agora eu posso somar com a outra equação que eu não mexi, a do M2, e eu posso cortar de cara a minha variável I2. Então, somando essas duas equações, eu vou ter mais 60 com menos 60, vai cortar. E eu vou ter menos 91 com mais 21, vai dar menos 71. E vou também, menos 30 com menos 20, vai dar menos 50. Então, vou chegar na equação simplificada, aqui na linha de baixo. Menos 71 é igual a menos 50. Fazendo os cálculos, o resultado de 5 sétimos de ampere. Eu não vou transformar em número decimal ainda, porque isso vai dificultar a minha vida, certo? Eu encontrei I1. Quem é I1, gente? Para a gente não se perder. I1 é essa corrente aqui arbitrária que eu determinei, que percorre a malha 1. É o que eu quero? Não. Não é o que eu quero, porque R1 tem influência tanto de I1 quanto de 2. Então, eu encontrar I1, não encontrei a corrente que passa aqui. Então, eu vou só guardar ela, porque eu sei que ela é parte do meu resultado, não é o resultado. Vamos agora continuar. O que eu posso fazer mais? Eu posso substituir esse valor que eu encontrei de I1, eu vou substituir na primeira. Então, substituindo o I1 por 5 sétimos, eu vou fazer os cálculos e vocês vão ver que depois de fazer todos os cálculos, isolar I2, a gente vai chegar que I2 é igual a 4 sétimos. Tá? Uma é 5 sétimos, a outra é 4 sétimos. De quê? De ampere, tá? Mantendo aqui a nossa unidade. Beleza, também não vão transformar em número decimal ainda, porque não me interessa, por enquanto. Resolveu o que eu queria? Ainda não. Agora eu vou lembrar da minha primeira equação que estava esquecida lá, que é a lei dos nós, que diz que IA é igual a IB mais IC. E aqui eu vou voltar meu desenho e a gente vai olhar para ele mais uma vez e lembrar que IA é uma corrente que passa especificamente na malha interna M1. IC é uma corrente que passa especificamente na malha interna M2. Então, olhando para isso, seria correto eu dizer que I1 é igual a IA. E I2 é igual a IC. E olha que legal, eu tenho I1 e tenho I2. E quem é IB? É justamente o que eu quero. É justamente o valor da corrente que passa pelo resistor R1. Então, se eu tenho IA e tenho IC, eu vou encontrar IB, porque eu tenho uma equação que relaciona as 3 variáveis. Então, chegando nela aqui, né, IA é igual a IB mais IC, né? Eu tenho que IA é igual a I1, que é igual a 5 sétimos. Eu tenho que IC é igual a I2, que é igual a 4 sétimos. Então, eu tenho que IB é igual a IA menos IC, também conhecido como 1 sétimo. Agora eu cheguei à resposta. Agora eu vou transformar no número decimal. Vai dar 0,143 ampere, também conhecido como 143 miliamperes. Pronto. Cheguei ao que o exercício pedia, utilizando tudo o que a gente aprendeu na disciplina. O foco da disciplina é esse? É cálculo? Não. Mas você não consegue passar por eletricidade
sem conseguir fazer uma análise de um circuito simples, circuito puramente resistivo. Então, assim, esse é o mais longe que a gente vai chegar. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco da eletricidade, um pouco dos conceitos que passam desde do átomo até a tensão e corrente, e curtido um pouco, começar a brincar com a análise de circuitos, entendendo o que são elementos em série, elementos paralelos, elementos mistos, lei de Kirchhoff. Espero que vocês curtam bastante também a parte prática, que vocês entrem no Tinkercad, façam um projeto simples, mas divertido, certo? Não fiz nada complicado. E para aqueles que curtem só teoria, façam só o questionário. Para aqueles que curtem só prática, tá aí a chance de fazer só prática. Mas eu aconselho fazer os dois, porque vocês vão ter duas chances de completar uma nota melhor na disciplina. E dizer de antemão, já que é o nosso último encontro síncrono, que foi um prazer estar com vocês e a gente continuando suas conversas pelo fórum, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!